Vamos dar sequência com um voto pela cassação. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro suspende o julgamento de Cláudio Castro. Rodrigo Viga agora tem todas as informações. Começou nesta sexta-feira, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o julgamento do caso que pode resultar na cassação do mandato do governador Cláudio Castro e a inegibilidade dele por 8 anos. O julgamento foi interrompido após aproximadamente 5h30. Houve um pedido de vistas do desembargador Marcelo Granado, que estava em sua primeira sessão no TRE Fluminense. Os trabalhos, no entanto, já vão ser retomados no próximo dia 23 à tarde. Antes do pedido de vistas, o relator do caso, o desembargador Peterson Simão, pediu a cassação do mandato de Cláudio Castro e a inegibilidade por 8 anos, por conta de supostas ilegalidades e irregularidades em órgãos fluminenses. Fundação CEPERJ, que é um órgão de estatística aqui do estado, e o UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi nítido o caráter eleitoreiro, perturbando a legitimidade e a normalidade de um pleito de grande dimensão referente à eleição do chefe do Poder Executivo no Estado. É evidente a responsabilidade direta e pessoal do governador e do então presidente da CEPERJ, ora réus, que praticaram ou mandaram praticar ou permitiram intencionalmente que fosse praticada conduta ilícita, objetivando a reeleição com sucesso, com distribuição de fortunas simpatizantes, gerando em altíssimo prejuízo ao erário público e, portanto, à população fluminense. A ação que gerou a denúncia do Ministério Público Eleitoral foi movida pelo ex-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro em 2022, Marcelo Freixo, que hoje ocupa o cargo de presidente da Embratur. Naquele ano, Cláudio Castro foi eleito em primeiro turno com aproximadamente 2.700.000 votos a mais do que Marcelo Freixo. Castro e o vice Thiago Pampolha, que assumiu a posição na chapa na reta final do período eleitoral, são acusados de crimes como abuso de poder político, econômico e conduta vedada. O presidente da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado, deputado Rodrigo Bacelar, e mais 6 políticos fluminenses e candidatos no ano de 2022 também foram alvos dessa denúncia. A denúncia do MP Eleitoral aponta para supostos desvios de recursos públicos na CEPERJ e também na UERJ. Os desvios, de acordo com a Procuradoria Eleitoral, tinham como objetivo promover e potencializar a candidatura de Castro e aliados no ano de 2022. A procuradora que fez a denúncia, Neide Aparecida, disse em sua sustentação que ficou muito claro que o UERJ e CEPERJ foram utilizadas de forma acachapante para promover a candidatura de Castro e seus aliados e garantir a eleição no ano de 2022. Nos autos constam planilhas do TSE com os dados alarmantes de que na CEPERJ houve um aumento do valor empenhado de 502% no ano de 2021 em relação a 2020. E em absurdos, 2.139% em 2022. A CEPERJ emitiu mais de 91.000 ordens bancárias de pagamento em 2022. Favoreceu quase 28.000 pessoas físicas, no total de cerca de 250 milhões de reais. As investigações apontam que haveria uma folha secreta de pagamento de funcionários de CEPERJ e UERJ. 27.000 cargos nessa folha secreta e fantasma da Fundação CEPERJ e mais 18.000 na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esses funcionários atuariam como cabos eleitorais dentro e fora de suas instituições. Os funcionários teriam feito saques de 220 milhões de reais em espécie e eram obrigados a participar de eventos públicos dentro e fora do horário de expediente e ainda atuavam para impulsionar, especialmente nas redes sociais, as candidaturas dos seus padrinhos políticos. O advogado de defesa de Cláudio Castro, Eduardo Damian, alegou em sua sustentação que o governador não cometeu nenhuma irregularidade e tentou também distanciar o mandatário dos problemas na UERJ e na CEPERJ. De acordo com o advogado, UERJ e CEPERJ têm autonomia e independência financeira e administrativa.
Em 18 de julho de 22, o governador determina uma comissão de auditoria em todos esses projetos noticiados. Em 4 de agosto de 2022, antes do período eleitoral, começou em 16 de agosto de 22. O período eleitoral começou em 16 de agosto de 22. Em 4 de agosto, o secretário Nicola Mittioni, isso é apresentado nos autos memoriais, ele informa de ordem do excelentíssimo senhor governador do Estado, determina a Procuradoria-Geral do Estado que vá ao Ministério Público e promova uma celebração de um termo de ajustamento de conduta e não recorra da decisão judicial que determinou a suspensão. Não só a comissão de auditoria lá atrás, um ato praticado por ele, mas ordem para a Procuradoria-Geral do Estado não recorrer de uma decisão judicial que paralisou os projetos antes do período eleitoral, está dentro do governador, que demonstram a sua extrema boa-fé, colaboração em evitar qualquer interferência na leitura do processo eleitoral. Ao longo dos últimos anos, a política do Rio de Janeiro tem vivido momentos frequentes de turbulência. Vários ex-governadores tiveram problemas com a justiça e também foram parar atrás das grades. Casos, por exemplo, de Rosinha e Antônio Garotinho, Wellington Moreira Franco, Luiz Fernando Pezão e o símbolo da Lava Jato aqui no estado, o também ex-governador Sérgio Cabral Filho. Durante a pandemia, o Rio ainda teve um governador empichado, Wilson Witzel. O ex-juiz perdeu o mandato, acusado de desvios em contratações feitas para enfrentar a crise sanitária. Do Rio, Rodrigo Viga. Acácio Miranda, eu foco com você justamente aí no final do Rodrigo Viga, nessa sequência, nessa sina aí que envolve todos os governadores, ex-governadores investigados, alguns presos, né, praticamente a maioria. E o Cláudio Castro agora tem essa ação aí que pode prosperar ou não, né, Acácio, você da área do direito, e ele está no seu segundo ano do segundo mandato, quer dizer, então ainda há um espaço aí, pelo menos quase 2 anos e meio, até um pouco mais, de governo. O que pode acontecer com o governador do Rio, Acácio? Marcelo, você bem disse, há uma sina em relação aos governadores do Rio de Janeiro, né? Os últimos 5, de alguma forma, tiveram problemas jurídicos, foram presos, um empichado, e o Cláudio Castro, que era vice do Wilson Witzel, que sofreu impeachment, não tem escapado desta sina. É importante nós lembrarmos do seguinte: o abuso do poder político acontece quando aquele que está no cargo faz uso das prerrogativas do cargo para ter uma vantagem eleitoral em relação aos seus adversários. A denúncia contra o Cláudio Castro diz que foram empregadas 45 mil pessoas em cargos temporários em 2 instituições para que elas servissem de cabos eleitorais. E o relator que fez o seu voto na última quinta-feira, dá indícios que há uma tendência, pelo menos na visão dele, pela cassação do mandato do governador, do vice-governador e do presidente da Assembleia. E isso, caso aconteça, levará a um vácuo de poder no Rio de Janeiro, porque os 3 principais detentores dessa cadeira, governador na sua ausência, o vice-governador, na ausência dos 2, o presidente da Assembleia Legislativa, seriam destituídos do seu cargo. O governo do Rio de Janeiro seria assumido pelo presidente do Tribunal de Justiça, que convocaria novas eleições. Infelizmente, não é novidade para o povo do Rio de Janeiro, mas a verdade é que isso afeta muito a vida da população, porque não há possibilidade da implementação de políticas públicas e, principalmente, não há possibilidade que essas políticas públicas sejam conduzidas por alguém, porque sempre o titular da cadeira acaba tendo seu mandato interrompido. E há uma outra peculiaridade, que é uma peculiaridade política
caso Cláudio Castro seja cassado, porque há necessidade da realização de novas eleições. Neste ano, nós teremos eleições municipais, então as eleições para o cargo de governador do Rio de Janeiro seriam realizadas junto com as eleições municipais. Isso, obviamente, traria uma certa confusão para o cenário político do Rio de Janeiro, porque hoje o prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes, talvez seja o grande político do estado e tem uma reeleição quase garantida na cidade do Rio. E isso, a possibilidade de disputar o governo do estado, talvez traga um novo cenário para a política carioca.